Pai, nós queremos, Senhor, invocar o Teu nome, queremos Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Queremos, Pai, Te pedir que seja um tempo proveitoso na Tua presença, um tempo, Pai, onde vamos crescer, Pai, no conhecimento do Senhor, vamos crescer, Senhor, naquilo que é Teu propósito como igreja. Eu oro, Pai, pela Tua direção, eu oro para que o Senhor possa ministrar a cada um de nós, que o Teu Espírito possa nos levar a refletir, nos levar, Senhor amado, a entender aquilo que precisamos, Pai, crescer, amadurecer, para que a Tua igreja seja saudável, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor, conforme o propósito do Senhor, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos direcionar, em nome de Jesus, Deus. Amém. 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 Amém, queridos. A gente vai continuar aí aquilo que a gente estava falando na semana passada. A gente falou sobre a questão da igreja como uma comunidade. É muito bom a gente pensar na igreja dessa maneira, porque eu acredito que um dos propósitos mais fortes é que a igreja proporciona para nós, a vida em comunidade proporciona para a gente oportunidades sempre de estarmos realmente vivendo o evangelho de forma prática. O evangelho, ele é totalmente relacional, a gente já tem falado disso há tanto tempo, né? Ele é totalmente relacional, então, Jesus, ele resumindo o evangelho em 2 mandamentos, ele fala de amar a Deus e amar o próximo, e uma coisa que a gente precisa pensar e definir, consertar nosso conceito, eu falei um pouco disso no domingo passado, no culto, na pregação, a gente precisa reavaliar as nossas expectativas e a gente precisa reavaliar os nossos conceitos a respeito daquilo que a palavra de Deus ensina sobre a igreja. Eu acredito que uma das coisas mais importantes para a gente definir nesse primeiro momento é o que a gente entende como o amor, porque esse ponto é muito interessante. Quando a gente pensa que Jesus está falando, que a gente tem que amar o próximo como a gente ama a si mesmo, e depois ele fala para amar como ele nos amou. E a gente estava falando domingo, isso é muito interessante, a gente precisa voltar ao entendimento daquilo que a Bíblia está falando em relação à vida de comunidade, a essa questão do amor, voltar para a nossa responsabilidade em relação ao outro, e não a responsabilidade do outro em relação à minha vida. Por quê? Porque quando eu passo a olhar com uma expectativa do posicionamento do outro para mim, eu começo a inverter. A gente estava falando sobre essa questão. Então, essa inversão tem gerado expectativas erradas, essa inversão tem gerado um nível de frustração muito alto, essa inversão tem gerado uma mentalidade de usufruir, mas não contribuir. Então, a gente espera que as pessoas façam. Às vezes, a gente vê as pessoas que mais cobram amor, as pessoas que mais reclamam porque não estão sendo amadas. Se a gente for olhar essa pessoa dentro desse contexto do amor, não da perspectiva daquilo que ela está recebendo, mas daquilo que ela está semeando, daquilo que ela está doando, a gente pode dizer que as pessoas que mais cobram talvez sejam as que menos semeiam. As que mais estão preocupadas em ficar olhando para a vida do outro e dizendo, poxa, esse irmão não ama, esse irmão não gosta de mim do jeito que eu gostaria, do jeito que eu espero, do jeito que a Bíblia fala. Às vezes a gente usa até esse contexto, né? Eu vou esperar que as pessoas gostem de mim, como a palavra de Deus está dizendo. Quanto mais a gente vê pessoas cobrando, mais a gente percebe que essa pessoa está focada só nela mesma. Porque quando a gente está lidando realmente com relacionamentos, se a gente está bem, se a gente está maduro, a gente não gasta o nosso tempo vendo e prestando atenção o tempo inteiro naquilo que os outros estão dando para nós. A gente está focado naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode doar. Então, isso aí a gente vê o tempo inteiro quando a gente está estudando a palavra de Deus, vendo a vida de Jesus, a gente vê o tempo inteiro essa postura de zero expectativa,
no caso de Jesus, não estou falando que a gente vai conseguir alcançar esse nível, mas Jesus estava ali zero expectativa em relação aos discípulos, em relação às pessoas e à multidão, e ele estava 100% focado em abençoar, em ser um instrumento de Deus ali, como Deus, para abençoar o povo. Então a gente vê assim, é o nível master, né? Tá 100% focado naquilo que eu posso doar, naquilo que eu posso fazer, na maneira que eu posso abençoar, e 0% focado naquilo que ele poderia receber. Isso é muito importante. Então, quanto menos a gente vai estar caminhando, né, dentro dessa linha, vamos pensar em nível de porcentagem, quanto menos eu penso naquilo que eu vou receber e na expectativa que eu vou ter, na expectativa que eu crio de receber alguma coisa de alguém, e mais eu cresço na disposição de servir, mais você percebe que a coisa vai se alinhando àquilo que a palavra de Deus fala. Então, eu estava falando domingo, e isso é muito sério, queridos. A gente precisa construir uma mentalidade madura, porque nós não podemos nos tornar consumidores. A gente não pode se tornar simplesmente um consumidor de culto, um consumidor de palavra, um consumidor de unção. Nós não podemos nos tornar um consumidor daquilo que está sendo gerado. Nós precisamos nos envolver de fato. Então, a gente estava falando semana passada, em Efésios 3:20, fala que para a glória tem que ser de Deus, né? A igreja ela existe para a glória de Deus. Vamos abrir aqui Efésios 3:20 e 21. Aí é uma coisa que foi o primeiro fundamento que a gente colocou a semana passada, a primeira verdade assim que confronta de maneira pesada, está dizendo aqui, Efésios 3:20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, primeiro fundamento, primeiro confronto, por mais básico que pareça, por mais simples que pareça, por mais óbvio que pareça, o primeiro confronto que a gente vê assim, em relação à Bíblia, que a Bíblia, em relação à igreja, é que a igreja ela existe para a glória de Deus. Ela não existe para satisfazer as nossas necessidades. Então, a primeira verdade, irmão, escreva aí no seu caderno, a igreja não existe para satisfazer as minhas necessidades. A igreja não existe para me servir. A igreja não existe para fazer eu me sentir bem, para fazer eu me sentir uma pessoa melhor. Isso tudo é um conjunto de coisas que pode ou não acontecer. Em determinados momentos, querido, nossa vida em comunidade não vai fazer a gente se sentir melhor. Não sei se você já reparou isso. Na sua caminhada cristã, durante o seu convívio com os irmãos, tem hora que as pessoas vão fazer você se sentir muito mal. E é uma coisa que faz parte da vida em comunidade. Tem horas que se sentir muito mal com você mesmo faz parte totalmente do propósito que Deus tem, de mostrar para você coisas que não seriam vistas de outra forma. Uma das coisas importantes que a gente vê é entender isso. Essa mentalidade precisa ser construída. A igreja existe para a glória de Deus. Nós somos um corpo, somos uma comunidade e nós existimos para cumprir o propósito de Deus e glorificar o nome dele. Cumprir o propósito de Deus não necessariamente é satisfazer a vontade dos outros. Não necessariamente é transformar um ambiente num lugar que é agradável para todo mundo, onde todo mundo se sente bem. Cumprir o propósito de Deus muitas vezes vai tirar a gente da zona de conforto. Por isso que essa vida em comunidade ela é um desafio muito grande. E não é só na igreja, querido. O desafio de viver em comunidade é um desafio em qualquer lugar. Se você trabalha com gente, você vai ter desafios ali
relacionais, se você é casado, você convive com pessoas e não tem como não conviver, mesmo que você more sozinho, mesmo que você não esteja o tempo inteiro com alguém perto de você, mais cedo ou mais tarde você vai conviver com pessoas, você vai se relacionar. Então, esse primeiro fundamento, ele é muito importante. A gente precisa amadurecer nisso. Nós temos aqui 11 pessoas contando comigo e a gente precisa colocar isso como fundamento. Quando você parar para pensar e começar a ficar frustrado nas suas expectativas em relação à igreja, em relação ao que está acontecendo, ou seja específico com a igreja, seja específico com o irmão, seja uma coisa com mais pessoas, com uma pessoa só, que você consiga entender isso. A igreja não existe para me satisfazer. Embora o mercado gospel tenha criado essa ideia de que a igreja existe para a satisfação dos outros, a palavra de Deus diz que para a glória seja de Deus na igreja. Então, essa coisa é muito interessante, porque nós, como comunidade, nós estamos unidos no propósito, compartilhando a vida de Deus um com o outro, ministrando na vida um do outro, mas com esse contexto de entender que é para a glória de Deus. Amém, vasos? E nós lemos também Hebreus 3,13. Hebreus 3,13, também muito importante. E a gente leu ali, falando... Eu só abri aqui, unidos. Hebreus. Isso, conectou. Hebreus 3,13 diz assim: pelo contrário, exortai-os, está falando, né? 12 está dizendo: tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui é interessante esse texto, dentro daquela ideia de comunidade, porque a nossa vida precisa estar aberta para que os irmãos da igreja tenham acesso para avaliar e exortar quando for necessário. A gente até falou semana passada dessa palavra exortar no original, que significa encorajar, chamar para perto, consolar ou pedir ajuda. Uma coisa interessante da gente pensar, né? A gente falou sobre isso. Perceber que alguém está dentro da comunidade, está desanimado, está perdendo a força ali no meio do caminho, a gente ser um instrumento de Deus para encorajar essa pessoa. Esse encorajamento, ele tem um poder de cura, ele tem um poder de trazer a pessoa para continuar, né, para perseverança. A gente encontra muito, infelizmente, na igreja, pessoas que julgam, pessoas que estão mais dispostas a acabar de paralisar o outro, né, com as críticas do que, de fato, encorajar. Mas é uma das funções da igreja, realmente, como comunidade, é a gente estar atento a isso. Atento ao outro. Quando a pessoa precisa de encorajamento, que ela seja encorajada. Quando ela precisa ser exortada, né? Que você precisa chamar a atenção dela, que você tenha em amor, você consiga. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair falando para todo mundo, porque às vezes a gente não tem acesso a todo mundo. Nós temos que ministrar e sermos instrumentos de Deus para aqueles que estão abertos para ouvir aquilo que a gente vai ministrar. Tem pessoas que a gente não vai ter acesso. Então, a gente tem que orar, esperar, e se tiver uma abertura, a gente fala. Quando a gente está trabalhando com essa coisa da libertação, no curso que a gente fez,
o Cote falava uma coisa muito interessante, ele falava sobre o dilema do libertador. O dilema do libertador, muitas vezes, é saber o que fazer, identificar o problema, ter a solução, mas não poder fazer porque a pessoa que você está vendo o problema não te deu espaço, não perguntou sua opinião, não te deu espaço para que você pudesse ajudar. Então, a gente vê muitas vezes isso. Às vezes a gente vê a necessidade, às vezes a gente vê o problema, às vezes a gente vê a solução, mas a pessoa não está pronta para ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Então, a gente precisa ter sabedoria para esperar o tempo. Tem coisas que a gente vai esperar o tempo certo para poder ministrar na vida da pessoa. Às vezes, o que a gente está vendo é muito mais profundo do que a pessoa está em condições de enxergar agora, e ela está passando por um outro processo que vai preparar ela para chegar onde a gente precisa um dia para poder falar. Então, é importante a gente entender isso. É papel da igreja exortar, é papel da igreja chamar para perto. Outra palavra que significa isso, chamar para perto. Às vezes a gente, como igreja, percebe que o irmão se afastou e a gente é indiferente a isso. Entenda uma coisa, querido, foi criado também um conceito errado de que o pastor tem que fazer tudo. O irmão se afastou, o pastor vai atrás. Não estou dizendo que ele não tem que ir, não. Mas como comunidade, como corpo, como igreja orgânica, não instituição, a gente deve falar isso semana que vem, aprofundar mais nisso. Como uma igreja viva, a gente tem que realmente estar conectado, como o seu corpo, como a própria palavra diz, quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre, porque está conectado. Não existe indiferença entre as partes do nosso corpo. Se existe uma dor em algum lugar, o corpo todo sofre. E aí a gente percebe isso. Tá atento, como igreja, tem que ter muita sabedoria, querido, para saber até onde ir, saber o que falar. Às vezes a gente tem que só mandar uma mensagem ou então ir visitar a pessoa ou de alguma forma entrar em contato só para saber como está e tudo, sem entrar muito, porque às vezes a pessoa não te deu esse espaço. Pode ser que dê depois, pode ser que ela se abra, pode ser que converse, mas no primeiro momento é estar atento a isso. Como igreja, está afastando, chega perto. Falamos sobre consolar, sobre pedir ajuda. Quando a gente falar de pedir ajuda, a gente precisa saber para quem pedir ajuda também. Não é tudo que a gente está passando que a gente tem que compartilhar com o grupo da igreja. Às vezes a gente tem que compartilhar com alguém específico. Tem coisas que a pessoa precisa compartilhar só comigo, só com a Marielle. A gente vai estar acompanhando, direcionando e ajudando ali. Tem coisas que a pessoa constrói um relacionamento mais próximo, mais íntimo com alguém, e ela consegue compartilhar isso com essa pessoa e vai desenrolar, vai ajudar e vai acontecer do problema ser resolvido sem precisar expor isso para todo mundo. Em casos extremos, a igreja entra como comunidade para se reunir, para ajudar na necessidade, naquilo que é necessário para o outro. Só que a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio. Nos casos mais extremos, a gente entra como comunidade. Nos casos mais comuns, mais do dia a dia, que não são tão extremos, a gente vai compartilhar com pessoas que são da nossa confiança, e às vezes ali resolve da forma que precisa ser resolvido. Um outro texto que que eu quero ler aqui agora, que é muito importante, 1 João 1:3. Estão acompanhando aí, Vaso? Já cochilaram, já? Tá todo acordado. Rapaz, Tô na área, estamos aqui. Esse tal de Meet é fogo, mano. Tô ligado. Vai falando sozinho aí, já tá todo mundo cochilando. Vamos lá então, Vaso. Aqui, falei 1 João 3. Primeira João
1:3. E diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Então é uma questão de entendimento, né, dessa parte da comunhão. A gente estava falando, e a gente precisa amadurecer nesse conceito de comunhão, de unidade. Estava falando um pouco sobre isso domingo, a gente precisa amadurecer nisso, que às vezes a gente tem expectativa de que ter unidade é pensar igual, é não discordar, é não ter alguns momentos de debate, de discussão. Às vezes a coisa fica até um pouco acalorada, as discussões, as divergências de opinião, e é normal, querido, a gente precisa entender que ter comunhão não é pensar igual, não é querer as mesmas coisas o tempo inteiro. O que nós temos que entender, esse texto deixa claro, é que a nossa comunhão, ela é um com o outro e também está falando da nossa comunhão com Deus, com Jesus, com o Pai. E entender também que a nossa comunhão e aquilo que nós temos em comum, que é inegociável, é o Pai e o seu Filho. É o Espírito de Deus em nós, é o propósito de Deus, é saber que nós estamos unidos em Cristo, mas que nem sempre a gente vai pensar igual, nem sempre a gente vai concordar em tudo, e isso é saudável. O que a gente não pode discordar são em coisas fundamentais da fé. O restante a gente tem nosso direito de ter uma opinião diferente, mesmo que esteja errada, a gente vai ter oportunidade de ouvir o lado do outro, e a gente precisa entender que nós não precisamos pensar igual, querer as mesmas coisas o tempo inteiro. Existem momentos que, para que essa comunhão aconteça, nós precisamos entender os limites corretos. Anota uma coisa aí, Vaz, uma das coisas mais complicadas nos relacionamentos de hoje, para que a comunhão seja estabelecida de forma correta, são os limites sendo estabelecidos de forma correta no relacionamento. Você vai ver que uma das coisas que gera muito problema em relacionamento, seja qualquer um, é quando o limite não é respeitado. Quando o marido não respeita o limite da esposa e começa a desrespeitar a mulher nesses limites, a mulher desrespeita o marido nos limites que são certos, quando a pessoa não consegue dizer não, ela fica refém de fazer tudo para o outro, aquela coisa do medo, né, de ser rejeitado. A gente vai perceber que os limites precisam ser estabelecidos dentro da igreja para que haja comunhão. Existem coisas que já não estão em nível de opinião, de discordar e tudo, a gente vai perceber que existem limites, que existe questão de liderança, que existe a questão da direção. Então, nem tudo eu vou pedir opinião, nem tudo eu vou perguntar o que querem. Eu acredito que vocês também nem esperem isso. Quando o líder está o tempo inteiro perguntando opinião e tudo, é porque ele está demonstrando que ele é inseguro e que ele não tem direção. Então, tem coisas que a gente está entendendo em Deus, que dentro dessa comunhão com o outro, não está em nível de debate, discussão, está em nível de unidade, da gente caminhar junto, num propósito, entrar num acordo. A própria Bíblia fala que não tem como dois andarem juntos se não houver entre eles como um acordo. Então, tem horas que o que vai acontecer é entrar em acordo. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, a gente vai ter que renunciar a alguns posicionamentos, a gente vai ter que ter maturidade para ser contrariado em alguns momentos. Ah, mas eu queria tanto que essa coisa fosse desse jeito, mas por algum motivo não vai ser, então a gente entra num acordo, a gente aceita aquela situação ali e contribui. Estava vendo um vídeo do Ângelo Basso falando sobre isso, sobre a liderança, o povo falando assim, como é que eu faço para mudar a minha igreja?
E ele estava falando sobre essa questão, né, de você não tem que tentar mudar a sua igreja, você tem que entender a visão e agregar essa visão, caminhar junto, ou então procurar um lugar que você vai conseguir se aliançar à liderança da igreja, a igreja como um todo, e agregar na visão daquela igreja. Por quê? Porque ele está falando uma coisa muito interessante. A partir do momento que a pessoa está dentro, ela não consegue construir essa comunhão que está falando, ela não consegue andar junto. E andar junto não necessariamente é concordar com tudo, querido, mas é abrir mão, é entrar em acordo, é entender que aquilo ali, o que está acontecendo tem um propósito maior do que a sua vontade pessoal. Tudo isso aí são sintomas, são sinais de imaturidade. E aí o que acontece? Ele estava falando sobre isso, que tem pessoas que estão dentro da igreja, que não concordam com a liderança, que estão falando mal, que estão achando ruim, e estão achando que isso está gerando algum resultado que vai gerar mudança na igreja. E não vai, isso vai gerar divisão. E a gente sabe muito bem o que ele está falando dentro desse contexto, pelo que a gente passou e tem sofrido o resquício disso até hoje. Pessoas que estão dentro e que estão ali de uma hora para outra começam a discordar de tudo e tentam promover mudanças da maneira errada e acabam que ao invés de estarem gerando alguma coisa de Deus para a igreja, começa a gerar divisão. E essa divisão ela será sempre muito bem aproveitada pelo diabo. Aonde existir um coração dividido, um coração opositor, que não abraça a causa, que não abraça a visão, Satanás vai explorar esse negócio até que ele consiga gerar um estrago. Por mais bem intencionado, por mais lindo que pareça o discurso, por isso que eu falei durante o esquema todo aí, né? Para a gente avaliar frutos. É uma coisa muito sábia, anota esse manto aí, Vaso. A Bíblia não ensina a gente a avaliar pessoas pelo que elas falam. A Bíblia ensina a gente a avaliar as pessoas pelos frutos. Você não julga uma pessoa pelo que ela fala. Embora o que a pessoa fale denuncie muita coisa a respeito dela, ela não pode ser julgada pela fala, ela vai ser julgada pelos frutos. Estou falando julgada no contexto de você estar avaliando aquela pessoa. Tem um texto na Bíblia que fala que nós vamos prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Então isso aí é muito pesado. E tá igual aquele meme do Xaropim, né? Deus ouve tudo que eu falo, ouve. Vixe, tô enrolado. Mas é uma realidade, a Bíblia está falando isso. Jesus fala, olha, tudo que sai da boca do homem vai prestar conta. Mas quando Deus está ensinando a gente a olhar para o outro e fazer uma análise do outro e avaliar se aquela pessoa ela é uma boa árvore ou não, a Bíblia ensina a gente a avaliar pelo fruto. Então tem coisas, querido, que o discurso pode estar lindo, pode estar cheio de versículos, pode estar cheio de história, pode ter uma argumentação muito boa, mas no final, quando você olha o fruto, e às vezes a pessoa que está dentro do nosso meio gerando divisão, ela não é aquela pessoa que vem esculachando, não. Ela semeia de maneira sutil. Às vezes é uma crítica pequena a respeito de uma situação e se encontra um coração que é propício, se encontra um coração que é um terreno fértil para receber essa semente, ela vai gerar fruto. Então, quando a gente analisa, isso é muita sabedoria, assim, eu sou fãzão da palavra, Vaso, aleluia. Você para pensar, né? Eu já falei isso várias vezes conversando com o pessoal. Se a Bíblia ensinasse a gente a avaliar a pessoa pelo fruto, pela palavra, a gente ia falar que muito estelionatário é gente boa demais. É a pessoa melhor do mundo, porque o que ele fala, muito bajulador, seria a pessoa mais legal do mundo. Mas no final você percebe que essa fala, ela não corresponde a uma realidade. Por isso que você olha e vê, cara, não tem como andar em comunhão, como um acordo, quando a coisa está desse jeito. Então, essa palavra comunhão,
todo mundo sabe aí, já deve ter visto, é koinonia, significa comunhão, compartilhamento, associação ou participação conjunta. Então, primeiro essa questão da comunhão, e a gente precisa entender que a igreja tem uma comunhão espiritual gerada em Cristo. Qualquer outra coisa que a gente cria expectativas desse fora disso, ou que vai muito além disso, ou que foca muito em outras coisas que não é isso, a gente pode gerar um problema para nós e para os outros. Quando a gente para olhar e pensar assim, não, essa comunhão, ela é gerada por vários outros fatores. Quando a gente vai escolher um amigo, querido, a gente escolhe por afinidade. Quando a gente vai escolher uma esposa, um marido, a gente escolhe por alguns critérios. Mas quando a gente está falando da comunhão da igreja, já não está mais nessa questão dos nossos critérios, de dizer assim, não, eu quero ter comunhão com esse irmão e não ter comunhão com aquele. Por quê? Porque a gente precisa avançar para esse nível de uma comunhão espiritual. Uma comunhão espiritual gerada em Cristo. E aí tem os limites, como eu estava falando domingo, que nem todo mundo vai ser nosso amigo, nem todo mundo vai frequentar a nossa casa, nem todo mundo vai ficar sabendo dos nossos problemas, nem todo mundo vai ser aquela pessoa que a gente vai conversar todo dia. E isso é bom, e daí? Não é um problema isso, a gente precisa ter essa visão de achar, de sair desse romantismo de que ter comunhão é ser amigo de todo mundo da igreja, de que todo mundo vai se importar terrivelmente com o que eu estou passando, de que todo mundo vai ter compaixão e solidariedade, que todo mundo, não é assim. A gente vai ver que não são todos que têm empatia, não são todos que têm compaixão, não são todos que estão se importando. Aleluia, irmãos, é maturidade. Vamos para a maturidade, irmãos. Senão a gente vai se frustrar muito. Quando a expectativa é muito alta, é muito ruim. Então a gente precisa entender isso. A gente tem que construir dentro da igreja relacionamentos sólidos, avançar. Uma das coisas que é mais interessante você parar para pensar e que é muito importante é você saber, eu não sou amigo de todo mundo, nem todo mundo da igreja, a gente está falando de 30 pessoas, quando for 50, muito menos, quando for 500, se for 10 mil, não importa o tamanho da igreja que a pessoa está frequentando, nem todas as pessoas serão amigas, na verdade poucas serão, mas uma coisa que a gente precisa analisar e precisa deixar bem arrumadinho é o nosso coração em relação às possibilidades. Então assim, eu não sou amigo daquela pessoa, mas o meu coração está aberto para ser. Se por acaso começar a gerar alguma coisa e essa pessoa se aproxima, eu me aproximo e começa a gerar uma afinidade, e eu percebo que está acontecendo naturalmente um relacionamento de amizade, de famílias, de irmãos, pode ser uma família ficando amigo da outra e tal, por vários motivos. Quando isso está acontecendo, o que a gente precisa analisar dentro de nós é se o nosso coração está aberto, se a gente tem medo, se a gente se fecha, se a gente fica desconfiado. Todas essas coisas são sinais que a gente precisa ser curado. Então, se a gente para olhar e falar assim, não, eu já passei por tanta coisa, a partir de agora não confio mais em ninguém. Tá errado. Se a pessoa fala assim, não, eu prefiro ficar sozinho do que estabelecer relacionamentos de intimidade, isso é um sinal que ela está ferida. Então, assim, uma coisa interessante, a Bíblia não te dá o direito de rejeitar o outro porque o outro não é do jeito que você gostaria. Embora você tenha a opção de não ser amigo, de não frequentar, de não estar junto, tudo isso aí é um direito. Da mesma forma que você pode fazer a sua escolha em relação a muitas outras coisas. Mas a Bíblia não nos dá o direito de rejeitar o outro. Então essa comunhão, ela precisa partir de um primeiro passo, é a aceitação. Eu preciso estar aberto, meu coração precisa estar aberto, eu preciso ter jogado a minha lista de características especiais para que uma pessoa seja minha amiga, seja próxima, eu preciso jogar fora. Claro, eu estou falando de lista exagerada, tem coisas básicas que não tem como abrir mão. É quando a gente está falando entre luz e trevas, né, que não existe comunhão, a pessoa não tem nada para contribuir, então é outra história. Mas a gente olha para isso
A pergunta é essa: meu coração está aberto? Meu coração tá sarado para que eu possa construir relacionamentos naturalmente, para que eu possa permitir que as pessoas se aproximem, me conheçam a minha casa, participem da minha vida? Ou eu tenho minhas restrições, eu tenho meus medos? Então, assim, quando a gente está falando de restrições que estão fora daquilo que a Bíblia coloca como os fatores ali que vão restringir, um deles, o principal, é comunhão entre luz e trevas. A pergunta é essa: a gente está aberto para isso? Então, quando a gente está aberto, mesmo que não saia fazendo amizade com todo mundo, e é legal de tudo isso, na comunhão espiritual gerada em Cristo, nós podemos construir relacionamentos de intimidade humanos através da amizade, por afinidade, por características que vão gerar esse tipo de relacionamento. Mas olhando para a gente como igreja, nós precisamos entender que a nossa comunhão ela é espiritual e ela é gerada em Cristo. Então eu não posso ter uma postura de rejeição a uma pessoa da igreja, daqui ou de qualquer outro lugar, por conta do perfil que ela tem. Eu preciso estabelecer essa comunhão espiritual, preciso ser um instrumento de edificação na vida dessa pessoa. Eu preciso amar essa pessoa dentro de uma perspectiva bíblica, não é sentimento, é ser um instrumento de Deus na vida dela, ter atitudes de bondade com essa pessoa, atitudes de aceitação, ministrar na vida dessa pessoa algo de Deus. Às vezes, a dificuldade com a pessoa pode ser resolvida a partir do momento que você se dispõe a ser um instrumento de Deus, para orar pela vida dela, para ministrar alguma coisa de Deus, para ser um instrumento de Deus. Se vai virar amizade, se vai virar um relacionamento mais próximo ou não, só Deus é que sabe, e se isso aí é uma questão que vai acontecer ou não. Mas nossa função, nosso papel como igreja dentro desse contexto de comunhão com o outro é nos conectar em Cristo, sabendo que a gente precisa ter uma disposição de aceitar o outro, de ser um instrumento de Deus na vida do outro e abençoar a vida do outro com tudo que a gente tiver à nossa disposição e nas nossas mãos. Então, irmãos, isso é muito legal, né? Você vê que já muda a perspectiva da coisa. A partir do momento que eu saio desse entendimento imaturo de que todo mundo tem que ser meu amigão e começo a construir um entendimento maduro da comunhão da igreja em Cristo, a partir do momento que eu saio dessa imaturidade de só converso com quem eu acho legal e com quem eu não acho eu não converso, e eu começo a me dispor a ser um instrumento de Deus na vida de todos os irmãos que estão ali tendo contato comigo, e eu ser um instrumento para edificar a vida dele e um instrumento de bondade, você vai ver que o amor de forma prática ele é totalmente voltado para atitudes de bondade. Por isso que a gente precisa amadurecer no conceito de amor, que amor não é sentimento, que amor não é aquela coisa romântica. Amor é a disposição de um coração curado, puro, limpo, de ter atitude de bondade com o outro, independente do outro. Por isso que a Bíblia fala que você pode amar um inimigo. E isso é um desafio. Não está dizendo que o inimigo passou a ser seu amigo, não está dizendo que você conseguiu resolver o seu problema com o seu inimigo e ele se tornou um amigão. Ele está dizendo assim: ame o seu inimigo. E aí quando vai falar, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, o que está dizendo? Tem um coração disposto a ter atitude de bondade com o próximo, mesmo que o próximo seja alguém que é seu inimigo. E de preferência que ele seja inimigo, se é que existir, da parte dele, não da sua. Por quê? Porque aí já entra um outro mandamento básico de convívio de igreja. No que depender de você, tenha paz com todos. No que depender de você. Então é muito interessante, irmãos, quando a gente para pensar e olhar, aprofundar um pouco.
Quando fala da palavra comunhão, está liberando aqui no original, está falando aqui que é compartilhamento. É a disposição de ser generoso, querido. É o oposto daquela pessoa que quer tudo para ela, que acha ruim quando tem que compartilhar alguma coisa. Que isso vai de coisas básicas, como compartilhar uma palavra. Às vezes a gente precisa entender uma coisa, às vezes essa coisa da timidez, do medo, acaba roubando de você essa oportunidade de ser uma bênção na vida de alguém. Por quê? Porque às vezes você tem uma palavra para compartilhar, você tem uma oração para compartilhar com aquela pessoa, para orar, por sei lá, alguma coisa sua. Começando do básico, de uma palavra. E às vezes a gente se nega a compartilhar aquela palavra por coisas mal resolvidas da nossa vida. Às vezes timidez, às vezes medo de que o outro não vai te ouvir, às vezes aquela ideia, quem sou eu para falar com fulano, quem sou eu? E você às vezes está deixando de ser um instrumento de Deus para a edificação do seu irmão. Se eu for falar não vai me ouvir. É procurar ter sabedoria, entender o que precisa, mas ser um instrumento de Deus, não se privar de compartilhar aquilo que Deus está dando para você. E isso entra também em outras áreas. Compartilhar aquilo que nós temos. Se você está bem financeiramente, seja generoso. Se você tem o seu tempo, compartilhe tempo com pessoas para escutar, para orar por elas. Estava lendo o livro aqui, eu estou falando, da verdadeira comunhão. Ele fala uma coisa interessante. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre a família e a igreja. Existe um tempo que nós precisamos dedicar à igreja. E existe um tempo que nós precisamos dedicar à família. Existe um ponto de equilíbrio saudável para essas duas coisas. Eu não posso fechar minha vida só na minha família e não participar de mais nada na igreja, porque eu preciso cuidar da minha família. E também não posso mergulhar na igreja e abandonar a família com aquela visão errada dos espirituais de antigamente, que não é tão antigamente, deve ter muito assim ainda, naquela ideia de cuidar da obra de Deus e deixar tudo esbagaçado em casa. Nós temos que encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu não posso usar a minha família como desculpa para não ter comunhão, para não participar, para não compartilhar, para não estar junto. Eu não posso dizer, não vou participar de nada porque meu filho, eu não vou participar de nada porque todo domingo de manhã eu saio para fazer caminhada com a minha esposa. Às vezes eu acho interessante, querido, a gente vê, vou puxar a orelha um pouco, a gente tem uma reunião por semana e as pessoas falam, hoje eu não vou não porque a semana inteira foi isso, foi aquilo. Aí você vê, as pessoas têm uma facilidade de sacrificar aquele momento de comunhão. Eu não estou falando de casos extremos e não estou falando de uma coisa casual. Falando que tem pessoas, e às vezes nem é dentro da nossa igreja em si, mas existem pessoas com essa mentalidade. Nossa, passei a semana inteira assim e tal. Então você vê que é uma visão errada a respeito da comunhão, de congregar. Existe uma coisa espiritual tremenda quando a gente está junto num momento de comunhão e adoração a Deus. O povo do livro de Atos entendeu tanto isso que eles faziam isso todo dia. Eles iam para o templo, eles iam para um lugar se reunir para estarem juntos. E eles estavam ali com o propósito de ter comunhão com o outro e de adoração a Deus. E nisso, nesse convívio, a igreja ia se edificando e se fortalecendo. Por isso que é uma estratégia espiritual muito comum, que a primeira coisa que Satanás faz para detonar uma pessoa é isolar essa pessoa. O que acontece? Ela se decepciona, ela se afasta, ela abandona a comunhão, ela abandona o congregar, ela começa a andar sozinha, a mente dela enche de argumento. Não preciso de igreja para servir a Deus, eu não preciso ir presencial, se eu posso ir online, eu não preciso isso, não preciso aquilo, vai se isolando, e você percebe que nesse isolamento ela começa a retroceder em algumas coisas que ela já tinha conquistado, até voltar a estar no estado pior do que ela estava antes, de pecado, de indiferença às coisas de Deus. Então é uma estratégia espiritual. O diabo quer pegar uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é isolar.
Por isso que essa coisa do convívio relacional é tão perigoso, porque quando a gente se decepciona, a gente quer sair do convívio. Ao invés da gente resolver o que precisa ser resolvido para se manter ali dentro, para continuar realmente sendo fortalecido e fortalecendo o outro, a primeira reação de uma pessoa que se fere é tentar se afastar do corpo. Quando ele se afasta do corpo, ele começa a ser bombardeado. E aí a mente começa a ser bombardeada com um monte de argumentação, até que a pessoa esteja ali voltando praticamente todas as práticas que ela já tinha resolvido, já tinha abandonado, negociando todos os princípios que ela já estava alinhando a vida dela. Então a gente vê muito isso acontecendo. Aleluia, irmão. Só temos mais 10 minutos e eu não vou esticar além disso aí, não. Pra gente ir dormir, né, irmãos? Então é muito interessante. Outra palavra aqui que fala sobre comunhão é associação. Você se associar às pessoas, né? Você tá junto com elas. E a outra coisa é participação conjunta. Participação conjunta. E aqui a gente precisa entender que é presencial. A gente está aqui agora no online, a gente tem se beneficiado disso em parte, mas isso não substitui o presencial. Isso não substitui o estar junto. A gente sabe que é conveniente, é difícil, todo mundo está aqui toda quarta-feira para receber estudo, é cansativo, aquela coisa toda, gera despesa, gera um monte de coisa, então vamos aproveitar o online. Por isso que é tão importante a gente estar junto aos domingos, porque é o único dia que a gente vai estar presencialmente ali, juntos, com esse propósito de crescer no conhecimento da palavra, de ter um tempo de comunhão com os irmãos, de conversar e viver aquilo ali de forma prática. E nesses 9 minutos que tem aqui, eu quero só falar um último texto. 1 João 1,7, que fala sobre andar na luz. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui, queridos, é uma coisa extremamente importante a gente entender que nós precisamos ser verdadeiros. Não existe uma comunhão real, não existe uma comunidade saudável, não existe uma igreja viva sem a verdade. Então, o que acontece? Claro que a gente precisa ter sabedoria, que a gente precisa saber o tempo certo, que tem horas que a gente não vai sair falando tudo o que pensa, mas é importante ser verdadeiro, querido. Quando a gente se ofende com alguém, quando a gente acha ruim alguma coisa, e a gente não é verdadeiro, isso aí acaba fermentando dentro de nós e gerando barreiras, afastamento, distanciamento. Então, quando está falando de andar na luz, é ter uma vida transparente. É poder, a gente precisa construir essa maturidade, tanto para falar quanto para ouvir. Às vezes a gente se assusta, né? A pessoa vem falar com você, te pedir perdão ou dizer que está te perdoando e você nem sabia que tinha feito nada. E é uma oportunidade muito boa de andar na luz, de ser verdadeiro, de poder dizer para o outro assim, olha, fiquei chateado com aquilo que você me falou, fiquei chateado com aquela brincadeira que você fez. Quantas vezes, né, eu brinquei com pessoas achando que estava tudo certo e aquela pessoa se ofendeu. Quantas vezes a gente fala uma coisa achando que está falando ali de uma maneira que é tranquila e aquela pessoa está recebendo de uma forma que está fazendo mal, que está gerando, às vezes até fere profundamente a pessoa. Né, Taparrilo? Aí a gente vê que é importante sentar e falar. Importante chegar e falar assim, olha, eu fiquei triste com aquilo que você falou, eu me senti mal, nem todo mundo tem uma maturidade para ouvir e tudo, mas é importante a gente começar a construir isso. A gente tem falado disso há tanto tempo. Construir uma vida na verdade, na transparência. E não tem como a gente
construir uma comunidade saudável, construir uma igreja madura, se a gente não consegue ser verdadeiro, se a gente não consegue sentar com o outro e ser verdadeiro naquilo que a gente está dentro do nosso coração. Então, esse é um grande desafio, talvez seja um dos maiores, para que a vida de comunidade seja uma vida realmente saudável, que a gente construa um nível de intimidade, de comunhão, de tudo que precisa como igreja, de uma maneira mais sólida, de uma maneira mais verdadeira. A gente ter essa questão da verdade como um princípio inegociável no nosso meio. Não só nessa coisa, né? A gente está falando aqui dentro da visão de igreja, mas a verdade e transparência em todas as áreas. Uma das coisas que o pessoal falava, né, na questão da libertação era justamente isso. Todas as áreas de trevas na sua vida que você não anda na luz, não é transparente, se torna uma área de exploração maligna, onde ele vai se alimentar daquela área ali. O inimigo vai usar. E ele vai usar bem usado, ele sabe como trabalhar. Mentira, ela impede diretamente a operação de Deus, de milagre, de sobrenatural, de transformação, de cura, de restauração de relacionamentos. Onde tem mentira, não tem atuação de Deus. Deus não vai compactuar com a mentira, com a falsidade, com coisas desse tipo. Então, para que haja realmente uma construção de algo concreto, maduro, sólido, é necessário que exista literalmente a verdade. A verdade com graça, a verdade com amor, a verdade com o propósito de resolver. Não é uma verdade usada para ofender, não é uma verdade usada para descarregar raiva, mas é uma coisa que é uma ferramenta, é um princípio de Deus para que a gente consiga resolver o que precisa ser resolvido. Amém, vasos? Bora, então? Amém, bora. Vamos orar, então. Amém. 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 É isso, irmãos. Tenha medo, não. É com graça, né? Cheio de graça e de verdade. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão participando. Creio que o Senhor está aprofundando, Senhor, os nossos vínculos, aprofundando, Pai, a comunhão, conduzindo, Senhor, cada um de nós à maturidade. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude em cada desafio desses. O desafio de termos comunhão, o desafio de exortar um ao outro, o desafio, Pai, de andarmos em unidade, o desafio, Senhor, de sermos verdadeiros. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa nos limpar a tua igreja de toda falsidade, de toda mentira, e nos ensinar, Pai, a caminhar na luz. Eu oro abençoando a vida dos meus irmãos. Eu oro te pedindo, Pai, que o Senhor possa entrar em cada casa, em cada família, Senhor, com a tua provisão, com a tua misericórdia, que o Senhor possa alcançar cada coração e que em nome de Jesus, Deus, aqueles que não estão participando por algum motivo, que o Senhor possa alcançá-los também. Nós oramos, Pai, para que os nossos vínculos sejam saudáveis, para que possamos caminhar juntos como igreja e que tudo aquilo, Pai, que não é teu no nosso meio, que seja removido, que seja, Pai, retirado, para que possamos, Senhor, crescer de maneira saudável para a glória do teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém.